A graça de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Queridos irmãos, através desse vídeo, venho trazer mais uma mensagem poderosa que eu recebi nesta madrugada às 3 horas da manhã orando, e hoje é dia 24/10/2019. Deus falou tremendamente no meu coração e eu fiquei de passar essas informações para frente. Foi muitas dúvidas que o meu pai me deu, me tirou. Ele me deu essas informações, ele tirou essas dúvidas que eu tinha. E essa noite foi sanada. E glórias a Ele, e também ao Senhor Jesus Cristo, e também ao Espírito Santo. E o que eu tenho para falar para os irmãos é o seguinte: muitos irmãos não estão conseguindo entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos na iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos na iminente volta do Filho do Todo-Poderoso, o Criador do céu. E Ele está às portas vindo. E Ele está chamando todos nós à santificação. A santificação não só do coração, como infelizmente algum dos nossos irmãos está ensinando por aí. Tá? Ele não quer só o coração, ele quer corpo, alma, espírito e a mente. Ele quer teu coração, ele quer tudo. E essa noite o Senhor falou comigo. E começou assim. Eu fui dormir ontem, dia 23/10/2019, um pouco mais cedo. E o Senhor me acordou meia-noite, mas aí o corpo pediu um pouquinho mais da cama, porque eu tenho o costume de levantar 2h50 para poder ir orar. Mas como me acordou mais cedo, e eu sei que foi o Espírito Santo que me acordou, eu não levantei de cara. Continuei dormindo mais um pouquinho. Quando foi às 1h40 da manhã, mais uma vez eu fui acordado. Eu sei que foi o Espírito Santo que me acordou. E eu me levantei. Aliás, era 1h40 quando ele me acordou. Fiquei mais 10 minutos deitado, tentando voltar a dormir. Que eu falei, não, só 3 horas. Você querendo insistir comigo. Querendo insistir com o Espírito Santo, na verdade. Mas aí eu não consegui mais dormir. Porque eu sentia que eu estava sendo acordado para levantar, para receber alguma coisa do céu. E quando foi a 1h50, eu levantei e sentei na cama. E nisso que eu sentei na cama, eu fiquei pensando, será que eu li a Bíblia? Ou não? Mas sabe o que eu vou fazer? Para não ter que acender como era a madrugada, as luzes todas, eu vou louvar. E aí eu comecei a louvar a harpa cristã, algumas músicas que eu gosto, que me traz uma paz no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Comecei a louvar e fiquei de 1h50 até as 2h50 da manhã louvando a harpa cristã. Só a harpa cristã. Quando foi às 2h50 que eu terminei, eu fui para a oração. Me pus de joelho na presença gloriosa do meu Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e comecei a orar. Eu só comecei a orar e já começou a descer virtude do céu, entendimento do céu. E meu Pai começou a ministrar no meu coração assim: entenda o que eu vou falar. Ele começou a me mostrar a importância do povo de Deus, aquele que confessou Jesus com a boca e creu no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, que foram batizados nas águas, ou ainda não, que o povo não pode permanecer no pecado. Ele me mostrou a gravidade que é o povo permanecer no pecado. E me mostrou também a gloriosa presença do Espírito Santo conosco, quanto que é importante. Mas antes de eu dar continuidade, eu vou ler aqui a importância do Espírito Santo conosco.
e também a importância de não cometer pecado. Amém? Primeiro eu vou ler aqui uma palavra, duas palavras para confirmar tudo que eu vou falar. Tá? Então aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 14 até 18. Essa mensagem é Pedro falando com o povo que estava zombando deles após eles receber o Espírito Santo. Então, até no tempo antigo, alguns zombaram das pessoas que falavam pelo Espírito Santo. Zombava das pessoas que falavam pelo Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo não consegue entender as coisas que vêm do céu, os mistérios profundos de Deus. Então o povo estava zombando. Aí o que o apóstolo Pedro fez? Ele foi e começou a explicar. E começa aqui. Atos, capítulo 2, versículo 14 até 18. Ó. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Então eles receberam o Espírito Santo às 9 horas da manhã. Né? Ou antes, 9 horas, mas 8 e alguns quebrados. Versículo 16. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Então o profeta Joel, ele profetizou que isso ia acontecer em Atos. E realmente aconteceu aqui. Versículo 17, continuando. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, através do profeta Isaías. Joel. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Para confirmar que foi o profeta Joel que já havia profetizado isso, eu vou lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28. Está escrito assim: profeta Joel anunciando, profetizando. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Então, assim, aqui está comprovado que Deus iria derramar o Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos aconteceu o que o profeta Joel disse. E que também o que Jesus falou, que eles tinham que ficar em Jerusalém até que descesse o Espírito Santo. E Jesus falou que quando ele fosse para o céu, ele enviar o Espírito Santo ia receber do céu os mistérios do céu, e esse Espírito Santo ia passar para nós. Agora que eu falo o mistério que Deus me mostrou essa madrugada, que foi tremendo. Meus irmãos, olha como está meu semblante, porque eu estou numa paz tremenda e meditando nisso que o Pai falou comigo, meditando nisso que o Senhor Jesus mostrou para mim. E eu vou passar para vocês. Quem tem o Espírito Santo, quando ele peca, ele tem o Espírito Santo. Isso é, você que tem certeza que tem o Espírito Santo. Quando a gente peca, porque eu posso me incluir também, o que acontece? A gente dá uma legalidade no mundo espiritual para que o diabo ele vá diante do Pai. Sim, meus irmãos, o diabo vai diante do Pai, sim, hoje em dia sim, pedir pela nossa vida, pedir para atrapalhar uma parte da nossa vida. E quando a gente peca, dá essa legalidade ao diabo e pedir, se a gente não pede perdão, não se arrepende, o diabo ganha a oportunidade de atingir uma área da nossa vida. O que eu estou falando aqui não é loucura. Jó mesmo passou por isso.
Bem, isso ali foi permissão de Deus. Jó não tinha aberto brecha no pecado, mas eu estou falando aqueles que têm o Espírito Santo e peca e dá legalidade ao diabo entrar. E pior ainda, quando a gente peca, não pede perdão e continua no pecado, o Espírito Santo, de quem tem certeza, ele fica gritando dentro de nós. Ou a gente para de ouvir o Espírito Santo, as coisas que Deus dá ao Espírito Santo, que Jesus Cristo dá, e ele passa para a gente. Então, quando a gente peca, o Espírito Santo ele se afasta um pouco, ele se cala dentro de nós. Ele está dentro de nós. Então ele se cala. E quem tem o Espírito Santo, ele fica buscando, ele fica equilibrando, ele está buscando, mas o pecado ainda está vigorado. Mas ele está buscando, então o Espírito Santo fala baixinho, a gente não ouve, fala baixinho, a gente não ouve, porque o pecado que a gente cometeu e não pediu perdão ainda está vigorando. Então a importância de abandonar o pecado e a importância do Espírito Santo. Eu vou fazer essa divisão agora. O Espírito Santo é o seguinte: como é que trabalha no nosso corpo? Quando a gente busca a Deus, quando a gente confessa o Senhor Jesus e é batizado nas águas, tem casos que o Espírito Santo a gente recebe na hora, tem casos que é a busca ainda. A busca pela presença do Pai. E a presença de Pai se faz pelo Espírito Santo, foi o que Jesus falou. Vocês vão receber virtude, vocês vão receber auxiliador. Então, quando a gente busca e recebe o Espírito Santo, a gente tem a virtude do Pai. A gente tem as coisas do Pai. A gente vai receber do alto. E como é que funciona? Eu vou explicar. São três, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo, ele é gerado na barriga da mãe. O espírito, Deus, o nosso Criador, ele sopra no corpo. E quando ele sopra esse espírito, surge a alma. Essa alma somos nós. Somos nós, dentro desse corpo aqui. A alma aqui dentro e o espírito dentro do corpo, que é isso aqui. Então fica três. Então, como diz, corpo, alma e espírito. Quando a gente busca a Deus, o Espírito Santo encosta na nossa alma. O Espírito Santo é esse aqui. Encosta na nossa alma. Aliás, encosta no nosso espírito. Encosta no nosso espírito. Quando a gente busca a Deus e recebe o Espírito Santo, ele encosta no nosso espírito dentro do nosso corpo. Então está tudo aqui dentro do corpo, tá? E ele recebe do Pai, recebe de Jesus Cristo, ele passa para a alma, para o espírito, e depois o espírito passa para a alma. E assim a gente recebe virtude do céu. Esse é o mistério do Espírito Santo conosco, tá? Por isso que tem gente que não consegue entender quem é espiritual. Por isso que muitas pessoas não conseguem me entender quando eu falo as coisas. Porque as coisas do Espírito se entendem pelo Espírito. Agora, quando um de nós pecamos, o que acontece? Eu não vou tirar o Espírito Santo daqui. Mas ele, ele peca, ele dá uma afastada. Então aqui ainda não entrou um inimigo. Não entrou inimigo, mas ele está lá diante de Deus pedindo para poder entrar. Continua pecando, o Espírito Santo está afastado. Está afastado, mas está dentro do corpo. E a gente fica equilibrando. Aí quando a gente está orando e buscando e jejuando, mas o pecado ainda está vigorando, continuando o pecado, fica assim, fica equilibrando assim. O mistério do Espírito Santo. E o pecado vigorado que o Satanás está lá pedindo. Então fica equilibrado. Afasta e encosta, afasta e encosta. Quando ele encosta, ele fala claramente conosco. Quando ele fica assim, ele fala de longe, a gente não ouve. Por causa de um pecado. E o Satanás está lá pedindo. Agora, quando a gente pecou, Satanás está pedindo, e a gente para de vez de buscar, o Espírito Santo, ele sai. Ele sai, gente. Presta atenção nesse ensinamento. Glorioso. Eu estou dando o básico do básico. Se eu falasse tudo que eu vi, muita gente não vai conseguir entender. Então o Espírito Santo saiu. O pecado continua se afundando no pecado. O irmão está se afundando. Está se afundando no pecado. Quem vem? Um espírito maligno e encosta no espírito humano. E quando ele encosta no espírito humano, ele passa
as coisas dele malignas para a nossa alma, e a gente faz os desejos do demônio. Isso é, a gente faz se a gente quiser fazer, porque tem a oportunidade de se arrepender. Então o que eu quero dizer com isso? Ele encostado, quando você se arrepende genuinamente, quando você se arrepende, você pode se ajoelhar na sua casa e pedir perdão. Eu sei que tem gente que não tem essa força e precisa de irmãos que precisa ajudar, se você quer se arrepender mesmo, então se arrepende. Não há perdão, não há perdão que não seja atendido, a não ser contra o Espírito Santo. Mas um pedido de perdão a Jesus Cristo, ele é atendido, qualquer um, menos o contra o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas qualquer um é perdoado. Quando você pede perdão, ou se você não tem força, pede a alguém que realmente é espiritual, que se for uma pessoa carnal, infelizmente há muitos líderes que são carnais e não entendem isso. Quando ele tenta orar por você, o demônio não sai, porque ele é carnal, ele está dando vazão ao pecado, ele está no pecado também, ele não abandonou todo o pecado. Então não sai, ele só se afasta um pouquinho para enganar esse líder, né, ou esse irmão, mesmo não sendo líder, e depois eles voltam de novo. Mas quando é um irmão genuíno, quer pedir perdão, irmão, ele ora, ele tem autoridade do Espírito Santo, esse demônio sai. Ele sai, você fica livre. Fica livre para buscar de novo para o Espírito Santo, voltar para perto do seu Espírito. E você sentir de novo a presença do Pai, a glória dele. Amém, meus irmãos? E agora eu vou falar outro mistério. Vocês entenderam o mistério do Espírito Santo, a consequência do pecado. E a consequência do pecado, na continuidade, atrai demônios para perto do Espírito. E você vai receber na sua alma do demônio. Dos demônios também, que pode ser vários. Então deu para você entender. Agora você vai entender uma coisa também poderosa. Tá? Muito poderosa mesmo. Quando você está na presença do Espírito Santo, e quando você busca, quando você ora, quando você jejua, você começa a ganhar autoridades poderosas. Você começa a ganhar poderes poderosos, que vêm do céu. Porque a própria Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus falou que a gente iria fazer coisas maiores do que Ele. Então quando você vê um arrebatamento de alma de alguma pessoa, porque Deus permitiu acontecer na mão de algumas pessoas. Olha só, meus irmãos, o que eu vou falar aqui é poderoso. Eu nunca imaginei que através das minhas mãos, duas pessoas que eu orei seria arrebatada, uma até o céu e a outra até o inferno. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei. Mas eu já vi isso acontecendo com alguns pastores. Tá? Eu vi isso acontecendo com alguns pastores. E detalhe, eu estava vendo o que estava acontecendo. Tem outras coisas que eu não estava vendo, mas por isso não estava me dando entendimento. O rapaz que eu orei, que era um viciado em maconha, quando eu orei, só pedindo, eu vou orar por você, para que Deus alivie o seu coração, te ajude a te afastar disso. Ele foi arrebatado inesperado, ele caiu, ele não esperava. Quando ele caiu, o Espírito Santo falou assim, eu estou arrebatando ele lá no inferno. Eu não vi nada, mas essa menina que eu orei e foi arrebatada até o céu, eu consegui ver algumas coisas ainda que estavam acontecendo com ela. Algumas coisas bem pequenas. Então, esse é o mistério. Gente, abandona o pecado. E mais uma coisa que eu tenho que falar. Que assim, é poderoso. É muito glorioso. Assim, é tão poderoso que muitos não conseguem entender. Muitos não conseguem entender. Só dar uma pausa, eu vou voltar. Só um minuto. Voltei, meus queridos irmãos. Como eu estava dizendo, a importância de ter o Espírito Santo. Uma coisa que eu vou falar que é poderosa. Quando você tem o Espírito Santo e você ouve uma pregação,
E quando também você não tem o Espírito Santo, mas você está sedento por Deus. Quando você está sedento, sua vida já está ruim, está muito ruim. Você ouve uma pregação do Evangelho e você confessa Jesus, você aceita Jesus, você é batizado ou não ainda. Naquele momento, você pode ser batizado no Espírito Santo ou ainda não, mas o seu corpo, a sua mente está dominada pelas palavras do Espírito Santo que saem na boca de um pregador. Estou dizendo para quem não tem o Espírito Santo e está ouvindo uma palavra vindo do Espírito Santo, aquela palavra está entrando como fogo no coração daquela pessoa, ela confessa Jesus, porque sai da boca de quem tem o Espírito Santo umas palavras fortes de poder. E quem tem o Espírito Santo, quando recebe uma mensagem, oh, aleluia, quando recebe uma mensagem, um ensinamento, o que acontece? Que é a obrigação dos pregadores falar a verdade. Quando sai da boca a verdade, entra no coração daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que não têm, o que acontece? Tem gente que reclama da doutrina do corpo. Tem gente que reclama das coisas que os pregadores de verdade falam. Eles não aceitam, ficam irados. Gente, vou falar uma coisa importante. Quem tem o Espírito Santo, quando ouve uma verdade sendo dita, o que acontece? Ele ouviu. Quem vai fazer o trabalho de fazer aquela pessoa se converter mesmo, daquele pecado, daquela situação, é a função do Espírito Santo, não é minha função. Eu, Leone, prego a verdade. Não pode andar, a mulher não pode andar de calça, o homem não pode ficar andando de bermuda, o homem não pode ficar andando sem camisa. Eu vou falar mais de homem hoje. O homem não pode ficar furando a orelha, o homem não pode ficar pintando unha, deixando as unhas grandes. O homem tem que se cuidar porque tem que amar a sua esposa, tem que cuidar da sua casa. Então o homem tem que buscar a Deus, o homem tem que vigiar, tem que ficar olhando para as outras mulheres. E agora falar um pouco das mulheres. A mulher não pode usar calça, mulher de Deus não pode. Doutrina, que hoje, infelizmente, algumas igrejas estão perdendo essa doutrina. Mas antigamente você não via as mulheres da igreja usando calça, você não via as mulheres pintando o cabelo, os cabelos cortando ponta, fazendo sobrancelha, não tinha nada disso. Por quê? Porque aquelas mulheres eram cheias do Espírito Santo, e quando elas ouviam do ministro cheio do Espírito Santo, entrava, porque a função da gente avisar, ensinar, quando entrava dentro dos ouvidos e elas entendiam, o que acontece? O Espírito Santo trabalhava, mas a pessoa que está ouvindo também tem que buscar. Infelizmente, muitos hoje não têm o Espírito Santo, e quando ouve uma pregação, um ensinamento dizendo que não pode, se ira, dando vazão a esse espírito, encostar em você, que quando fala espírito, os demônios vêm encostar, não possuir, mas encostar e falar, não fala o que tá, não faz o que ele está falando, não. É a função do Espírito Santo te convencer. Quando você está sem o Espírito Santo e você não tem o Espírito Santo, quem está encostando é um demônio. Porque há legalidade no corpo e há outros tipos de legalidade não. Tem demônios que entram no corpo, tem demônios que só encosta e fica zoando o seu ouvido. Tem outros que entram no corpo, ou seja, que tomam o lugar do Espírito Santo. Tem outros que ficam do lado de fora do corpo, mas como encosto. Quando você recebe um ensinamento desse, irmão, quando você, irmã, recebe um ensinamento desse, você tem que buscar o Espírito Santo dentro do seu coração para que ele convença. Não sou eu, não é ninguém na terra que convence. A você, irmão, e a você, irmã. Temos que andar conforme está escrito. Temos que ser imitadores de Cristo. Jesus não tinha o Espírito Santo também? Então, nós também temos que ter o Espírito Santo. Em Gálatas, eu não vou nem entrar nisso, mas eu vou entrar aqui, porque muitos irmãos se iram em Gálatas capítulo 5, se iram quando a gente fala certas coisas, mas não é por mal dos irmãos, é para a salvação, gente. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Olha o que está escrito, ó. A pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Então, quando você se ira, você está dando vazão ao inimigo. Suponha que você tem o Espírito Santo, mas o inimigo lhe joga dardo. Se você
Está com a sua fé baixa? A Bíblia fala que a armadura de Deus, na armadura de Deus, em Efésios 6, o escudo da fé é o que te protege dos dardos. Então você tem que ter fé que você é servo, que você é um servo de Deus e se livrar dos dardos do maligno. Pensamentos que vem na sua mente está vindo do diabo, um dardo jogado. Tá? Porque Deus pode, nosso Criador, Ele pode permitir você ser tocado. Ele pode, Ele permitiu Jó ser tocado pelo diabo, tanto é que Jó pensou que era Deus. Mas não era o diabo que estava tocando. Tocou tudo dele, até na saúde, mas não na vida. Deus permitiu. Tá? Preste atenção. Pessoas dominadas pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Está falando aqui de lei? A lei de Moisés, que era uma lei de morte. A lei de Moisés era uma lei de morte. Mas o Espírito de Deus, Ele traz diretamente do trono. Jesus falou bem claro: eu vos enviarei o Espírito Santo a vocês, e Ele receberá de mim e interpretará para vocês, passará para vocês a minha vontade. Então, irmão, irmã, quando se ira com um irmãozinho pequenininho como eu, ou como outros irmãos, é porque um encosto pode estar te zoando ali, mesmo que você tenha o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo ainda, o demônio está ali falando. Não faça o que está falando, não faça o que está falando. O meu conselho é: joelho no chão, clama a Deus, clama pelo Espírito Santo, clama por ser imitador de Jesus Cristo. Não seja imitador de nenhum homem, não seja meu imitador. Seja imitador de Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, esses são os mistérios que Ele me mostrou, e eu não falei mais coisa mais profunda. Eu falei o básico do básico, no nome de Jesus. Tá? Jesus, esse poderoso, que se fez carne, que veio do céu, se fez carne, morreu por nossos pecados, entregando o teu precioso sangue, e foi ressuscitado ao terceiro dia por nosso Pai, porque Ele tinha o Espírito Santo, que é a chave, tá? E agora Ele está no céu e tem um trono ao lado direito do nosso Pai. Esse Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós devemos servir e que eu sirvo com todo o meu coração, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Tá, meus irmãos? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que todos os irmãos gostem. Tá? Amém.